A gente vai estar fazendo um momento diferente aqui. Estou com o Brian Zabala, né? Um aluno querido, e a gente vai estar tentando apresentar as 12 casas astrológicas, que é uma leitura, na minha opinião, de maior abrangência que a gente tem para colocar o tarô para alguém. Então a gente vai mudar para mesa, porque eu vou estar fazendo uma abertura, né? E antes dessa abertura, claro, eu vou estar tentando explicar para o Brian como é que são essas 12 casas. Bom, para a gente poder ter uma leitura de tarô, a gente precisa daquilo que se chamam as spreads, ou as aberturas, ou a forma como eu vou ler as cartas. A forma simples é uma carta, a forma um pouquinho mais elaborada 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas, 5, 6, 9... E aí tem algumas pessoas que trabalham com 10 cartas na cruz céltica ou na árvore da vida, e eu vou pular direto para uma que eu considero muito importante no módulo 2, porque é onde eu vou poder trabalhar os arcanos maiores, os arcanos menores, com maior grau de assertividade, com as melhores possibilidades de entender aonde o que está dizendo o que. E aí, para mim, não tem nada melhor do que as casas astrológicas. Então, as casas astrológicas são no número de 12, são 12 casas. Quando eu falo de casas astrológicas, claro, para cada casa tem um signo, cada um dos signos tem uma história. Eu vou falar muito menos do signo, eu vou falar muito mais da casa. Num curso, talvez mais adiante, onde eu possa estar explorando a astrologia com o tarô com um pouquinho mais de profundidade, a gente entra nessa questão do tarô e astrologia. Nesse momento, então, é importante, para a gente poder fazer uma abertura e colocar como exemplo, eu preciso entender que na casa 1, que é regida por Áries, mas principalmente na casa 1 é a casa do eu sou. É a casa onde representa o querente, o consulente, e muitas vezes se a pergunta sou eu mesmo, me representa. Então, na casa 1 eu tenho a figura do eu e a presença da pessoa. Na casa 2, que normalmente é ligada a touro, é a casa dos meus bens, do que vem para mim, das minhas alimentações, daquilo que me alimenta, aquilo que me provê. Então aquilo que me provê está na casa 2. Na casa 3 de Gêmeos é a minha comunicação, mas aí estão os meus vizinhos, estão os meus irmãos e estão tudo aquilo que são as minhas pequenas viagens, estudos curtos ou coisas pequenas que eu tenha para fazer no dia a dia. Na casa 4 é o meu lar, é onde eu moro, é onde está a região de Câncer, então é minha intimidade, também é minha mãe, também é toda a linha dos ancestrais, minhas raízes, o meu patrimônio, meu apartamento, meu carro, tudo mora aí. O carro fica melhor quando a gente olha na casa 3, mas a casa fica muito bem na casa 4. Na casa 5 é a casa do afeto, é a casa do amor, é a casa de como eu amo, dos meus namorados, é a casa regida por Leão, é o meu brilho pessoal, é onde eu brilho, e é também a casa dos meus filhos. Então aí eu tenho a questão de ter uma casa 5 onde os filhos são representados, e os namorados também. Na casa 6, regida por Virgem, eu tenho todas as particularidades da minha vida. Logo, pois, todo o meu organograma, minha agenda, como é que eu me organizo dia a dia, os meus afazeres e responsabilidades, o meu trabalho, a minha caminhada profissional, muito mais do que apenas o trabalho, e eu vou ter também aí, já que eu trabalho, já que eu me exponho, eu gasto a minha saúde. Então também é a casa para eu olhar se eu estou saudável ou não estou saudável, se a pessoa está se cuidando ou não está se cuidando. Casa 7 é a casa do outro, é a casa daquele que faz parceria comigo. Atualmente a gente parceriza muita coisa, mas é o parceiro da vida, é o marido, é o sócio, é o advogado, é o dentista, todo mundo que parceriza comigo entra para mim a casa 7, que é regido por Libra. Na casa 8 é a casa das minhas perdas, é aquilo que infelizmente escorrega da minha mão e sai. Uma das coisas para olhar. A outra é a casa da minha sexualidade, da minha vida sexual, das minhas realizações. É a casa do prazer. Se eu tenho prazer ou não tenho prazer pela vida, está na 8. É a casa do... Bom, eu vou ficar na casa do 8, não vou entrar nas derivadas por enquanto.
Na casa 8 também é a casa da espiritualidade, uma das, onde eu posso olhar um pouco quais são as práticas espirituais que eu tenho ou que eu exerço para falar com Deus, para me fazer bem, para exercer a minha parte espiritual, também está na casa 8. Na casa 9 eu tenho as questões de que Deus eu acredito, que fé eu professo, quais são as crenças estabelecidas que eu tenho. E o que tiver aí vai mostrar também minhas viagens longas, as estruturas de conhecimento superior, como mestrado, doutorado, academias e o que eu possa aprender mais. Na casa 9, então isso. Na casa 10 eu tenho aí 3 casas que não têm grandes atributos e ao mesmo tempo são muito importantes para qualquer leitura, sobretudo do tarô. Na casa 10 é o topo de vida e o meu sucesso. Como é a casa mais alta, como é o lugar mais alto desse círculo, né, que seria como se o céu tivesse ao meio-dia, a gente tem que lembrar que a carta ou as cartas que estiverem aí mostram muito a força desse jogo, o assunto que realmente a pessoa veio trabalhar conosco nesse momento. Então a casa 10 é o sucesso, a casa 11 é o futuro dessas possibilidades, e também eu posso olhar o círculo social da pessoa, e a casa 12, aí sim a espiritualidade, e na verdade se olha muito a 12 com a 1, para já saber um pouco como é a pessoa, como a pessoa está, e qual é a energia vibracional que ela traz, espiritualmente, vibracionalmente. O não consciente quer dizer o quê? Porque é a casa do não consciente, a 12, e aí com isso a gente tem uma abertura completa, porque aí tudo que eu abri em cima dessas 12 posições, eu sei sobre a pessoa, a vida dela toda, e eu não preciso nem sequer perguntar absolutamente nada. Bom, que ótimo que a gente tem aqui as 12 casas pela frente. Desde a astrologia horária, né, na astrologia tradicional, as casas são algo que você pode estudar à parte. Totalmente tirado do contexto da astrologia. Apenas como casas. E aí a gente vai ter essa questão da casa 1, né, da casa 2, 3, 4, nessa posição. E eu vou ter que tentar organizar as cartas nessa posição. Então nós vamos ter que imaginar, né, que nós vamos estar aqui lendo as cartas para uma pessoa que entrou em contato comigo e pediu uma leitura. E aí a gente vai ter que tentar descobrir, né, tudo que a gente puder para poder orientar essa pessoa. Então, dentro do olhar do tarô, que eu considero algo terapêutico, bacana de você trabalhar, é tentar mostrar para a pessoa o que está rolando no em volta dela nesse momento, o que ela tem consciência. Então a gente vai fazer uma leitura apenas com um grupo de cartas, tá? E uma única leitura. Então eu vou pedir até para você cortar, porque você também ouviu o relato da pessoa, gostaria que você cortasse como se corta, né? Eu sempre falo que a gente corta 1, 2 e 3. Por quê? Porque eu acredito muito na Trindade, porque talvez eu tenha aquela base católica, então eu corto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também posso cortar em Horus, Ísis e Osíris. Eu também posso cortar Pai, Mãe, Filho. Mas eu peço uma bênção para as minhas cartas e uma bênção para a minha abertura com isso. Eu pessoalmente, né? E isso eu divido com a maior tranquilidade com os meus alunos. Aí a partir daqui está cortado, a pessoa não está. Então nós vamos ter que imaginar, né, que esse baralho está representando. Você acha que já está representando ou você embaralharia mais? Então pega as cartas, embaralha mais algumas vezes pensando na pessoa. Porque é isso, uma das coisas que o tarólogo tem que fazer antes de uma abertura é entrar nessa conexão com a pessoa que está à sua frente, que está no celular online, né, que está à distância e não vai nem poder estar online, você vai mandar a gravação da leitura para ela. Entrar nessa conexão, entrar nesse espaço de tranquilidade, embaralhar quantas vezes você julgar necessário. Quando você sentir que o baralho, não, ok, está representando a pessoa, ok? Isso. Então nós vamos tentar organizar as cartas aqui
como elas vierem primeiro, para a gente poder fazer uma leitura para essa pessoa que nos ligou, pedindo muito uma orientação, um olhar para a vida. E aí a gente até pergunta, né? Será que embaralhamos mesmo? Às vezes dá essa sensação, nossa, acho que eu embaralhei mal, ou o baralho está com defeito, só fala da mesma coisa. Então, é isso que eu estava tentando explicar quando a gente estava trabalhando cada um dos arcanos, né, em separado. Nesse baralho aqui tem todo mundo, todas as questões, mas nesse jogo desse momento temos apenas um arcano maior até agora. E numa única casa. Eu vou aproveitar e vou tirar uma que centralize a pessoa. E vamos lá. Então, numa casa 1, nós temos o 6 de copas. 6 de copas, e aí veja, eu coloquei esse baralho propositalmente, porque diferente de um Rider-Waite, ele é um baralho baseado no marselhês. Então as cartas menores não tem figurinhas, não tem dicas, tem números e tem o naipe. E aí a gente tem que se virar com isso, né? Eu vou ter que me valer do que eu lembro, do que significa, por exemplo, um 6. Um momento de celebração, de alegria, somente de copas. É um momento bom, é um momento onde muita coisa vai retornar, vai ser presenteada emocionalmente e afetivamente para essa pessoa. Ela está num momento de profunda emoção. Emoção daquele que dá, daquele que recebe, de muitas trocas, de muitas permutas. Em termos de vida material, ou do que a sustenta, o 6 de ouros dizendo, então, tá tudo lá, tá tudo organizado até, mas as coisas ainda precisam ser melhor articuladas, né? Porque o 6 assim tá harmônico, tá relativamente tranquilo, nem mais, nem menos, mas também não é de todo fluente. Podia ficar mais, tá um pouco parado, eu diria, com o 6 de ouros. Tem uma... Mas tá bom também, né? Tem comida, tem casa, tá bom também, só não tá excelente, mas tá bom. Né, aqui a gente tem a questão do Sotakopos, né? Então, o que a gente estava falando que é uma figura do pajem. Numa casa 13, eu diria que tem inovação, nós temos novidades chegando para a área ou de viagens, ou para a área dos irmãos tem novidade, um momento inovador, mas principalmente alegre, festivo nesse começo, porque onde tem copas tem uma certa emotividade alegre no pajem, né? O pajem também pode trazer novas crianças para a família, pode trazer novas ideias para a família, né? E a gente pode estar nesse lugar, mas é tudo do pequenininho, então é um jogo rápido, né? A gente vai falar pequenininho. Na casa 4, a gente tem os 5 de copas. Os 5 de copas são os reveses que a vida vai dando. Falando um pouco de mãe, talvez a mãe não esteja nem um pouco segura com o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Está sem casa, ou a casa é uma coisa volátil, ou é uma coisa de amor, é uma coisa de carinho, mas também está tudo em mudança, as coisas estão um pouco estranhas, né? O 5 é uma carta de mudança, de um pouco de caos, das coisas estarem bagunçadas, né? E na própria casa, a casa da pessoa talvez esteja bagunçada ou esteja, né, nesse lugar. Cuidar mais das emoções e dos afetos com relação ao lar, às raízes, né? Tá tudo muito no emocional. Aqui a gente tem o 4 de copas na região do namorado, do afeto, e aí de novo eu fico olhando muito para o que eu já tenho e eu digo que ninguém está me dando nada. Ando meio insatisfeita nos meus amores, nas minhas questões talvez de realização e amor pessoal.
ao mesmo tempo, para os filhos, um momento de assim, como se tiverem filhos, esses filhos estão tentando olhar o que é seguro e ainda não estão entendendo nada do que está vindo, né? Enfim, porque eu sei que as pessoas têm filhos, então estou aproveitando essa fala. Na vida de trabalho mesmo, 2 de ouros é o comecinho, né? Que nem se estivesse começando do beabá, como se estivesse começando uma nova etapa profissional. Ela ainda é muito tenra, ela precisa de labuta, estamos no início, mas está tudo bem na vida também física, no sentido de saúde. O 2 é o dinheiro que vai, o dinheiro que volta, o dinheiro que vai, o dinheiro que volta, tem fluxo, tem um certo fluxo na vida profissional, mas as coisas ainda são muito iniciais. Na parceria nós temos o 10 de copas, essa pessoa tem uma parceria emocional, afetiva, ou maravilhosa. É uma pessoa que tem uma relação na casa 7 lindíssima, sabe cuidar muito bem das suas parcerias, ou o parceiro que a acompanha também sabe ser extremamente amoroso, que o 10 de copas é a celebração máxima que eu posso ter na vida emocional, afetiva, e é o que a gente tem para a casa 7 dessa pessoa. Na casa 8 a gente vai ter o 8 de paus. Então, assim, momentos de tomadas de posições e tensas. O 8 de paus tem uma tensão, tem uma certa reflexão. O movimento é, não é, vai, não vai, tem uma dificuldade aí. Não está tão fácil lidar com as mudanças, as perdas, o abrir mão, né, que é a casa 8. Então, é uma carta que demanda força, coragem, para poder atravessar o que está difícil, né? Numa carta como o 6 de espadas, na 9, eu estou tentando pensar tudo diferente, quebrando paradigmas. 6 de espadas, eu estou com milhões de perguntas, eu não sei se eu tenho as respostas, minha cabeça está girando em muitas possibilidades, então a cabeça também não está 100% clara. E o 10 de espadas, no sentido do roteiro de sucesso e profissão dessa pessoa, ela precisa se render, né? 10 de espadas, eu preciso aceitar a minha missão no mundo. Eu preciso aceitar qual é o meu lugar no mundo. A mente precisa parar de elaborar e simplesmente se render ao que ela faz de melhor. A lua, como é um arcano maior, eu gosto muito de pensar que ela é a dona da jogada, dizendo que é um momento de muita confusão, muita dispersão, ao mesmo tempo muita reunião, de muito feminino, né, de muita água, de muita emoção, muita coisa junto na vida dessa pessoa, ampliando todas as possibilidades. E é um período inovador, um período que não dá para ver no blackout, né, na falta da lua, na lua nova, quando a gente não tem luz, a gente para, porque você não consegue nem andar, se não tiver lanterna, não tiver um foguinho para dar luz. Então, falar para essa pessoa, olha, vai com calma, muita tranquilidade nessa hora, um dia de cada vez, um passo de cada vez, as coisas vão se clarear, elas vão ganhar uma certa clareza, elas vão se distinguir, e aí você vai entender esse teu momento, que é possivelmente o final de um ciclo e o início de outro, né? Como segue a lua nas suas 4 fases, por estar numa casa 11, onde o futuro não está claro, ainda tem coisas por elaborar. E aí a gente tem aqui o rei de espadas na casa 12, que a gente pode pensar que talvez ela tenha ou um pai que a abençoa muito, ou um mentor que tem tentado acessá-la de alguma forma, né? Uma coisa espiritual bem presente, uma figura que tem fés e convicções muito importantes, e que isso tudo que vem do passado, porque é espadas, né? É tão importante para o presente e para o futuro, mas pode ser remodelado, pode ser visto diferente, né? Pode ser transformado. Então esse é o rei de espadas, que veio na casa 12 dela, uma figura de força, uma figura também mental. O que mais atrapalha
talvez essa pessoa seja esse mental forte, convicto, com ideias muito profundas, que precisam ter um pouco mais de suavidade e flexibilidade, como é o próprio pajem de bastões, né? O pajem de bastões diz, bom, vá lá, vamos ver o que temos entre a força, a vontade, entre o fogo e o éter, o que mais existe no universo que queima, é divino e pode ser transformador. Isso é bem a questão de bastões e de paus. Eu posso abrir uma segunda vez. Para aprofundar um pouco mais. Isso, eu quero ter um pouco mais de informação sobre as questões que foram trazidas. E aí eu vou tentar, de alguma forma, talvez esclarecer ou me tornar ainda mais confuso, né? Então, aí eu tenho que ir sobrepondo ideias. E no sentido de já estar sendo cutucado aqui, mas eu estou olhando um pouquinho mais adiante o que tudo isso possa trazer para a vida da pessoa, né? Então, assim, num 3 de ouros, quando antes eu tinha um 6 de copas, a posição dessa pessoa que é mais emocional no momento, sentimental no momento, está em busca de algo a nível mais material. Vai ficar mais materialista, vai ir atrás mais do trabalho, do dinheiro, da sobrevivência, vai estar mais prática, né? E o 3 de ouros é uma carta bacana no sentido de resolução de problemas. Então eu vou buscar soluções, eu vou arrumar a casa, né? Como aqui também, um 4 de ouros e um 3 de bastões. Tá, eu tô precisando, mas aqui tem uma avareza porque tem falta, né? Lembra do 4 de ouros? Eu guardo dinheiro, tem dinheiro, mas tem um pouco de falta. No 6 de ouros é um momento até bom, mas tá meio parado. Então assim, no 3 de bastão, vamos à luta? É quando eu já tenho um, já tenho dois, vamos para a terceira causa? Claro, é um limiar aí entre... vamos pro próximo passo do joguinho, next level, né? Vamos subir um pouquinho, vamos seguir adiante. Com relação à vida, às inovações, ou talvez a parte mais infantil, o mundo mais infantil, vai dar lugar aos 5 de bastões. Então, aqui vai ter algumas brigas, vai ter algumas desassossegos, talvez algumas questões não fiquem lá muito fáceis com os irmãos, com as pessoas à volta, mas pode ser coisas competitivas, interessantes, disputas que vão estar acontecendo no entorno imediato da vida dela, nesse porvir aqui, bem pertinho, que eu falo que é 1, 2, 3 meses. Nessa questão da casa 4, quando aparece um portal grande, a gente tem que olhar um pouco diferente. Então, o eremita está pedindo sossego, paz, tranquilidade, introspecção e sabedoria. E sim, siga em frente com muita calma, um dia depois do outro e sem pressa, nas questões da casa, do lar, da mãe, familiares, né? Um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade, ponderação, tudo isso cabe. Nas questões do amor, a carta da morte, ela está trazendo um renascimento, né? Sim, um renascimento. Um lugar bonito aí de trazer algo novo, de fênix, de fazer algo renascer, talvez até das cinzas, uma grande transformação, né, nesse sentido, e de recuperação de amor próprio, de valor próprio, de si mesma. O 4 de copas, o que era? 4 de copas, eu tô muito no segurando dinheirinho, que eu tenho medo que não tenha. É a síndrome da escassez com a avareza. Né? E a morte dizendo, olha, eu acho que as coisas podem se agigantar, elas podem crescer. Mas isso no contexto do amor, né? No contexto do amor, dos filhos, da autorrealização. Tá. Né? Beleza. E aqui a gente vai ter, então, na vida profissional, a carta do diabo. E eu vou voltar a falar. Você vai ter que virar para a pessoa e dizer assim, olha, o que eu desejo, muitas vezes na vida a gente tem um sonho. Eu lembro o quanto eu sonhava em só trabalhar com isso, e eu vou demorar quase 50 anos para poder realizar esse sonho. Ele sempre ficou no paralelo, ia junto, trabalhava de sexta, sábado e domingo, né? Mas assim, eu nunca consegui, eu tentei até entrar num
grupo na época que tinha um espaço holístico, depois um outro, e esses lugares não vingavam, né? Então eu sempre voltei para a minha profissão de professora de inglês porque eu tinha que sobreviver. Então o que me faz sobreviver? Então eu tenho que lembrar que aquilo que talvez eu tenha feito primeiro, que foi a minha profissão como professora de inglês, fomentou, bancou, pagou tudo aquilo que eu fiz de cursos e me deu a possibilidade, não só de honrar isso, como me deu a possibilidade de depois eu chegar onde eu queria, no tempo certo. Acho que eu chego no tempo certo, acho que eu chego no tempo ideal, nem um dia antes, nem um dia depois, tudo muito certo. Continua tendo múltiplas possibilidades afetivas e todo o universo afetivo com as parcerias, né? E depois a gente tem aqui sim, no 7 de espadas, algumas questões que vão ter que ser resolvidas com relação a como usar, como perder o dinheiro, como gastar esse dinheiro, como sai, né? O 7 é um pouco de, ai cara, eu não sei se eu gosto mais disso que eu faço ou daquilo que é. Tudo bem, há um enfaro, talvez um desejo de coisa nova, e isso no tempo certo vai aparecer, né? Porque o 6 de bastão está dizendo, olha, vai ficar tranquilo, vai ficar tranquilo. Os 10 de bastões aqui em cima, olha, você vai ter que abraçar tudo isso que está sob a sua responsabilidade e seguir para frente, né? Seguir para a vida e ir em frente. Muito. Aqui ele fala das crenças, da fé, né? Da postura existencial da pessoa, né? E temos o 6. Tá. Como isso se contextualiza nesse caso? Se tinha um 6 de espada antes, né? Que pois é, continua no 6, né? Continua na harmonização. Ele tá harmonização está numa transição. Tá, e aqui entre a vontade, que vontade eu tenho, e entre os meus pensamentos. O que eu acredito sobre essa transição, sobre essa mudança. Tá, perfeito, perfeito. Né? Aqui tem as questões de transitar entre o que eu creio e entre mentalmente e emocionalmente. Isso. Como é que eu lido com isso? Tá, como administrar esse processo, né? Assim como aqui, ó, tinha 10 de espadas e a gente tem 10 de paus. Então, no mental e na fé ou vontade de fazer as coisas, ela tem domínio total. Só que às vezes precisa sacrifício de alguma coisa. Ela dá conta, mas ela dá conta. Ela vai ter que pegar tudo isso, colocar nas costas e segue a vida. E sacrificar uma velha versão, talvez? Talvez. Você dá 10 espadas. Talvez, 10 eu tenho que me render, sacrificar. O passado, talvez? Não, eu tenho que deixar o passado no passado e seguir a vida. Perfeito. Tá, e o que era 12 mesmo? A 11? A 11 o futuro. Futuro. E que agora tá meio estranho, parece esquisito, bagunçado com uma lua, ou tem 4 fases, de vez em quando tá escuro, de vez em quando tá claro pra caramba, né? E a roda da fortuna dizendo, segue em frente, essa é uma oportunidade. Não, se lança, porque é a roda da fortuna, é a roda da vida. Se eu ficar parado, eu jamais vou saber para onde ela queria me levar. Claro. Ela tem que aproveitar as oportunidades desse futuro e se dar uma chance. Né? Perfeito. Ela precisa tentar fazer com que a vida gire. Aí a vida está com cara de que está querendo dizer para ela, olha, segue. Essa pessoa segue. Perfeito. Tá? A vida vai girar. E aí no lugar daquele senhor com as suas regras e as suas questões, ou talvez tentando ordená-la ou ajudá-la de alguma forma, a gente tem o 8 de ouros, dizendo, faça o que você sabe fazer de melhor. Tudo ou mais vai se dar exatamente por conta disso. Pegue a sua maestria, algo que a sua alma é maravilhosa em fazer, e ponha isso a serviço. Assim dá para brilhar para chuchu, porque aí tem dinheirinho, pacas, né? As moedinhas ouro são boas para isso. Às vezes as coisas ainda não estão no tempo certo, não está tudo encaixado, né? Falta muito pouco. Perfeito? E eu uso, hoje em dia, eu abro 4 vezes, né? Então eu faço 4 movimentos. 4 camadas? 4 camadas. No sentido de ver de onde a pessoa está vindo, de onde a pessoa está no momento, quais são as possibilidades dela nesse próximo caminhar. Eu brinco com os meus alunos todos assim, é o ontem, é o hoje e é o amanhã. E ainda guardo a 4ª roda como sendo a possibilidade, né, no depois de amanhã, daqui uma semana.
Porque depende muito. As pessoas, às vezes, ao fazerem uma leitura, elas tomam decisões, elas pensam, Sim. elas repensam sobre a vida delas, elas saem ali e tomam algum rumo, ou fazem determinadas coisas, onde tudo isso, que estava muito mais aqui no presente, fez todo sentido, e aquilo que está no porvir está no campo das possibilidades. Claro. Né? Então a minha leitura é muito mais focada no que a pessoa pode se apoderar, para se empoderar e seguir adiante fazendo boas escolhas. Perfeito.